Durante o jantar de ação de graças, meu pai perdeu a paciência e gritou: "Se você não investir na empresa do seu irmão mais novo, a partir de hoje não fará mais parte desta família." Eu apenas olhei para todos e respondi com calma: "Tudo bem. Se é isso que vocês realmente querem, eu vou embora." 3 anos depois daquele momento doloroso, eu havia reconstruído minha vida do zero e criado algo que ninguém jamais imaginou. Meu nome é Tonya Drake, tenho 29 anos e sou a fundadora e CEO da Drake Medical Supply, uma das empresas mais respeitadas no setor de distribuição médica em Indianápolis, Indiana. Nossa sede se tornou o lugar onde transformei meus sonhos em realidade. Um centro de operações de alto nível, onde minha equipe gerencia o fornecimento de equipamentos essenciais para hospitais e clínicas em toda a região do meio-oeste dos Estados Unidos. Naquela sexta-feira, durante o período mais movimentado do dia, meu gerente de operações entrou rapidamente na sala executiva. O rosto dele estava pálido, e sua expressão mostrava que algo grave havia acontecido. Ele se aproximou e falou em voz baixa que uma situação de emergência estava acontecendo na sala principal de reuniões. 3 pessoas haviam passado pela segurança sem autorização, ignorado completamente a recepção e se trancado dentro da minha área VIP particular. Elas estavam pressionando meus funcionários administrativos e exigindo falar com a dona da empresa imediatamente. Entreguei meu tablet para minha assistente, ajeitei o blazer e caminhei pelo corredor de vidro em direção à sala. Mas no instante em que abri a porta, senti como se todo o ar tivesse desaparecido. Sentados na minha sala de reuniões, agindo como se fossem donos daquele império que eu construí com tanto esforço, estavam justamente as pessoas que haviam me abandonado 3 anos antes. Meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. O ambiente climatizado da sala executiva não conseguia diminuir a tensão que tomou conta do lugar. Eles estavam sentados ao redor da minha mesa de vidro como se aquele espaço sempre tivesse pertencido a eles. Meu pai, Louis Drake, ocupava a cadeira principal. Vestia um terno elegante, embora fosse possível perceber que ele tentava manter uma aparência de riqueza que já não combinava com a realidade. Ao lado dele estava minha mãe, Janete. Ela passava os dedos pela bolsa de aparência luxuosa, observando cada detalhe do escritório moderno com uma mistura de inveja e ressentimento. Meu irmão Landon estava relaxado em uma cadeira executiva, com um sorriso arrogante no rosto enquanto girava as chaves de um carro caro entre os dedos. Nenhum deles me cumprimentou. Louis simplesmente abriu sua pasta de couro, retirou uma pilha de documentos e jogou tudo sobre a mesa de madeira polida com força suficiente para chamar a atenção de todos na sala. Ele exigiu que eu transferisse 30% da minha empresa para um fundo familiar antes do fim daquele dia. Então se inclinou para a frente e usou aquele mesmo tom autoritário que, anos atrás, fazia eu me sentir pequena e sem voz. Ele disse que, caso eu recusasse, faria uma ligação pessoal para Thornton Cross naquela mesma noite. Segundo ele, os dois jogavam golfe juntos em um clube exclusivo, e ele sabia que Thornton era o proprietário do imóvel onde minha empresa funcionava. Com total confiança, afirmou que poderia convencer o bilionário do setor imobiliário a cancelar meu contrato comercial imediatamente, deixando minha operação parada antes mesmo da segunda-feira chegar. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Antes que eu pudesse responder, Landon jogou as chaves do carro sobre a mesa e apontou para Paul, meu gerente de operações, que permanecia parado perto da porta, claramente desconfortável com aquela situação. Landon se levantou com uma confiança exagerada e anunciou que, assim que a transferência da participação fosse concluída, ele assumiria o comando das operações e faria uma grande reformulação em toda a empresa. Sem qualquer respeito, ele olhou para Paul e disse que estava demitido imediatamente, alegando que não gostava da forma como ele tentava proteger a equipe e questionava suas atitudes. Depois, seu olhar se voltou para minha coleção particular de equipamentos médicos em exposição. Com a maior naturalidade do mundo, afirmou que pegaria alguns dos aparelhos de diagnóstico mais caros para vender rapidamente e usar o dinheiro em seu novo projeto de criptomoedas. Minha mãe, Janete, se aproximou com um sorriso falso, daqueles que escondem claramente uma intenção cruel. Ela disse que eu tinha uma obrigação com a família e voltou a mencionar o episódio de 3 anos atrás, quando me recusei a entregar todas as minhas economias para financiar a ideia de negócio de Landon. Segundo ela, enquanto eu estava apenas brincando com equipamentos médicos, meu irmão estava tentando revolucionar o mercado financeiro mundial. Janete ainda afirmou que todo o meu sucesso só existia por causa dos sacrifícios e da disciplina que meus pais haviam me dado.
Na visão dela, havia chegado o momento de eu finalmente pagar a dívida que tinha com aqueles que me criaram. Eu permaneci completamente parada, ouvindo cada palavra sem demonstrar a reação emocional que eles esperavam. 3 anos antes, aquelas mesmas acusações teriam me destruído. Mas a pessoa diante deles naquele momento era diferente. Eu havia me tornado uma empresária segura, alguém que conhecia seu valor e sabia exatamente o controle que tinha sobre a própria vida. Sem desviar o olhar de Louis, estendi a mão e peguei o contrato que eles haviam levado. Segurei aquelas páginas com firmeza e, em um único movimento decidido, rasguei o documento inteiro ao meio. O som do papel se partindo ecoou pela sala silenciosa. Janete ficou sem reação enquanto eu deixava os pedaços caírem diretamente na lixeira ao lado da minha mesa. O rosto de Louis ficou vermelho de raiva. Pela primeira vez, ele percebeu que a autoridade que costumava impor sobre mim já não existia mais. Furioso, ele tirou o celular do bolso do paletó e levantou o aparelho como se estivesse segurando a solução para todos os seus problemas. Ele afirmou que ligaria para Thornton Cross naquele instante e que seu grande amigo acabaria com minha carreira antes que eu tivesse tempo de expulsá-los dali. Então ativou viva voz, querendo que todos na sala ouvissem o suposto golpe final contra mim. O telefone chamou algumas vezes até que uma voz firme e claramente irritada respondeu do outro lado. Era Thornton Cross. Ele perguntou, sem esconder o incômodo, quem estava ligando para sua linha particular durante um importante evento beneficente. Louis imediatamente mudou sua postura. O homem agressivo de segundos antes virou alguém extremamente cordial, tentando lembrar Thornton de uma partida de golfe que haviam jogado meses atrás. Ele começou a pedir um favor, exigindo que Thornton cancelasse o contrato de aluguel da minha empresa, alegando que eu estava sendo desrespeitosa e hostil com minha própria família. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então a voz de Thornton voltou pelo alto-falante, agora cheia de desprezo. Ele perguntou se Louis havia perdido o juízo para fazer uma ligação daquele tipo e tentar envolvê-lo em uma situação tão absurda. Em seguida, revelou algo que mudou completamente o clima da sala. Ele havia vendido todo aquele complexo comercial 2 anos antes para uma empresa privada de investimentos. Isso significava que ele não tinha mais qualquer relação com o imóvel, com os contratos ou com os negócios dos novos proprietários. A ameaça de Louis simplesmente desapareceu naquele instante. Ele exigiu que Louis apagasse o número dele para sempre e nunca mais tentasse entrar em contato. Logo depois, encerrou a ligação de forma abrupta. O som do telefone desligando ecoou pela sala como o fim definitivo daquela tentativa de intimidação. Louis ficou olhando para o aparelho em completo choque, com o rosto pálido e sem saber como reagir. Mesmo assim, ele tentou manter a postura. Disse que aquilo não importava e ameaçou descobrir quem era a empresa proprietária do imóvel por meio de registros públicos, prometendo que ainda encontraria uma maneira de acabar comigo. Eu apenas o encarei com total indiferença e peguei o telefone da minha mesa. Chamei minha equipe de segurança e ordenei que eles entrassem na sala e retirassem imediatamente os 3 invasores das minhas instalações. Também deixei claro que, se qualquer um deles resistisse, a polícia estaria esperando do lado de fora. Na manhã de sábado, a humilhação que minha família sofreu dentro da minha sala executiva se transformou em uma nova batalha, dessa vez, uma guerra digital contra a minha empresa. Acordei ao amanhecer com meu celular vibrando sem parar. Eram mensagens desesperadas da minha equipe de gestão pedindo que eu verificasse imediatamente nossas plataformas online. Quando acessei o perfil comercial oficial da empresa, senti um frio percorrer meu corpo. Nossa avaliação, que durante anos permaneceu em um excelente nível de 4,9 estrelas, estava despencando diante dos meus olhos. Em poucos minutos, havia caído para 2,8. Centenas de avaliações negativas estavam sendo publicadas em sequência, todas trazendo acusações detalhadas e falsas criadas para destruir a reputação da empresa no mercado. Os comentários alegavam que nossos equipamentos médicos chegavam contaminados, que nossas máquinas de diagnóstico causavam problemas graves em clínicas e que nossos funcionários tratavam clientes com falta de respeito antes de interromper qualquer atendimento. Mas aquilo não parecia uma onda comum de reclamações. Era um ataque planejado. Landon finalmente estava usando seus conhecimentos em tecnologia para algo destrutivo. Ele havia criado uma rede de contas automatizadas para espalhar críticas falsas e prejudicar nossa imagem em diversas plataformas comerciais. No setor de distribuição médica, confiança é tudo.
Uma reputação sólida leva anos para ser construída, mas pode ser prejudicada rapidamente por uma campanha coordenada como aquela. Se os contratos com hospitais e instituições fossem afetados, as consequências poderiam ser enormes antes mesmo do início da semana seguinte. Enquanto minha equipe ainda tentava calcular a dimensão do ataque, meu diretor de relações públicas, Griffin Reed, enviou um link de vídeo acompanhado de vários sinais de alerta. Abri o arquivo e vi o rosto de Landon ocupando toda a tela. Ele estava gravando um vídeo para seus seguidores nas redes sociais, sentado no banco do passageiro de um carro de luxo alugado. A iluminação foi claramente escolhida para destacar as lágrimas que escorriam pelo rosto enquanto ele encenava uma expressão de sofrimento. Landon chorava diante da câmera e afirmava que havia sido maltratado pelos seguranças dentro da minha sede empresarial apenas por tentar fazer uma visita amigável à própria família. Ele tentava transformar a situação em um grande escândalo público, alegando falsamente que minha equipe de segurança havia usado força excessiva, feito comentários ofensivos e o jogado para fora do prédio de maneira agressiva. Era mais uma tentativa de me destruir, não com documentos ou ameaças, mas manipulando a opinião de milhares de pessoas contra mim. Landon havia escondido completamente a verdade sobre o que realmente aconteceu. Ele ignorou a tentativa de extorsão feita pela própria família e criou uma narrativa onde eu aparecia como uma empresária fria e sem coração, alguém que supostamente perseguia familiares vulneráveis e colocava equipamentos médicos inseguros em hospitais da região. No vídeo, ele pediu publicamente que seus seguidores boicotassem minha empresa, marcassem órgãos reguladores estaduais e pressionassem por uma suspensão imediata das nossas operações. Em poucas horas, a gravação se espalhou rapidamente. Centenas de milhares de pessoas compartilhavam o conteúdo, deixando comentários indignados. A repercussão chamou a atenção de emissoras locais e até de autoridades da cidade, que começaram a exigir uma explicação oficial sobre os padrões e práticas da empresa. Assistir Landon fingindo enxugar lágrimas que nem existiam repetidamente na tela fez minha raiva desaparecer e dar lugar a algo muito mais forte, uma determinação fria e calculada. Minha família realmente acreditava que a pressão pública e o ataque nas redes sociais me fariam entrar em desespero. Eles imaginavam que eu entregaria parte da empresa apenas para acabar com aquela crise. Mas cometeram um grande erro. Eles subestimaram a pessoa que havia construído aquele negócio enfrentando dificuldades, rejeições e momentos em que precisou depender apenas da própria força. Sem perder tempo, fui imediatamente para a sede da empresa. Transformei meu escritório particular em um centro de comando de crise, trabalhando ao lado de Griffin e da nossa equipe jurídica. Precisávamos agir rápido para desmontar aquela mentira antes que a versão deles se tornasse a única história contada pelo público. Primeiro, Griffin recuperou todas as imagens de segurança em alta definição do saguão principal e do corredor executivo. As gravações mostravam claramente toda a sequência dos acontecimentos, com horários registrados e áudio nítido. O vídeo provava que Landon havia sido agressivo e feito ameaças contra Paul, que Louis havia colocado documentos de pressão sobre minha mesa e que a equipe de segurança apenas realizou uma retirada profissional e controlada, sem usar violência ou tocar em ninguém de forma abusiva. Ao mesmo tempo, reuni todos os nossos documentos oficiais. Busquei nossas certificações atualizadas e os relatórios de inspeção aprovados pelo Departamento de Saúde de Indiana. Os registros comprovavam que todos os equipamentos médicos armazenados em nossa empresa seguiam as normas exigidas e possuíam as autorizações necessárias para a operação. Griffin então montou um grande arquivo de provas digitais, reunindo os vídeos de segurança, as certificações oficiais e os dados técnicos que rastreavam a origem da rede de contas falsas usada para espalhar as avaliações negativas. Enviamos todo esse material para as plataformas digitais envolvidas e para os veículos de comunicação locais, acompanhando a denúncia com notificações legais formais e exigindo a remoção do conteúdo difamatório. Dentro de poucas horas, as plataformas identificaram o padrão de manipulação e começaram a eliminar as avaliações falsas criadas pelos robôs. Enquanto isso, emissoras de notícias exibiam as imagens reais da segurança, revelando que o vídeo de Landon não passava de uma tentativa desesperada de destruir minha reputação. 2 dias depois, quando a situação pública finalmente começava a se estabilizar e a confiança dos clientes estava sendo recuperada, uma nova surpresa apareceu na minha mesa. Dessa vez, não era um ataque nas redes sociais. Era uma ameaça financeira capaz de colocar toda a empresa em risco. Meu telefone particular tocou de repente. No visor, apareceu o nome do Departamento de Conformidade Jurídica do First Indiana Commercial Bank.
A ligação parecia comum no início, mas as palavras do analista de risco do banco fizeram meu mundo parar. Ele informou oficialmente que existia uma linha de crédito empresarial no valor de $250 mil registrada em meu nome pessoal e que aquela dívida estava atrasada há 90 dias. Com um tom sério, explicou que, devido ao alto nível de inadimplência, o banco iniciaria procedimentos de bloqueio e recuperação de ativos ligados às minhas contas empresariais dentro de 48 horas. Fiquei imóvel na cadeira. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu nunca havia solicitado nenhum empréstimo comercial naquele banco, muito menos uma quantia daquele tamanho. Exigi imediatamente uma cópia completa do contrato, da solicitação original do crédito e de todas as páginas contendo assinaturas verificadas. Poucos minutos depois, os arquivos protegidos chegaram ao meu e-mail. Conforme eu analisava cada documento digitalizado, uma verdade assustadora começou a aparecer diante dos meus olhos. 3 anos antes, exatamente após aquela noite de ação de graças em que fui expulsa da casa da minha família, Louis e Landon haviam colocado em prática um plano calculado de fraude de identidade. Eles haviam acessado meus pertences pessoais, roubado informações importantes como meu número de identificação, documentos pessoais e registros fiscais privados. Com esses dados, conseguiram solicitar um enorme empréstimo comercial usando meu nome sem minha autorização. A assinatura falsificada era assustadoramente parecida com a minha, e todo o dinheiro havia sido enviado diretamente para a plataforma de investimentos em criptomoedas de Landon. Naquele instante, tudo fez sentido. A descoberta trouxe de volta uma avalanche de lembranças dolorosas daquele período difícil. 3 anos antes, depois de me recusar a financiar o projeto irresponsável de Landon, fui colocada para fora de casa em uma noite fria de inverno em Indianápolis. Eu tinha apenas 2 malas velhas e menos de $40 na conta bancária. Durante 3 meses extremamente difíceis, vivi dentro de uma antiga van de entregas que consegui alugar por poucos dólares por dia. O frio atravessava as portas de metal danificadas, e eu precisava me cobrir com cobertores usados e finos para conseguir suportar as noites congelantes. Minha alimentação vinha de sopas simples e restos de comida oferecidos por instituições locais. Eu guardava cada centavo que conseguia ganhar trabalhando em turnos noturnos pesados como funcionária de depósito. Foi em meio àquele período de solidão, dificuldades e incertezas que consegui juntar o primeiro dinheiro necessário para abrir minha pequena loja de suprimentos médicos. Enquanto eu passava as noites dentro daquela van tentando apenas sobreviver nas ruas de Indianápolis, minha família continuava vivendo confortavelmente na casa deles, aproveitando o dinheiro obtido através daquela fraude. Eles haviam colocado uma verdadeira bomba financeira no meu nome, sem se importar se aquela dívida destruiria meu histórico de crédito, acabaria com minhas chances de crescer ou até me colocaria em problemas legais por algo que eu nunca fiz. Uma sensação gelada tomou conta de mim quando finalmente enxerguei toda a situação com clareza. Todas as atitudes estranhas, todas as ameaças e todo aquele comportamento desesperado começaram a se encaixar. Eles não queriam apenas controlar minha empresa. Eles haviam planejado me derrubar desde o começo. Minha família não apareceu na sede da minha empresa por saudade ou por algum desejo genuíno de reconciliação. Também não era apenas ganância comum que os levou a exigir 30% do meu negócio. A verdade era muito mais sombria. Eles estavam à beira de um colapso financeiro completo. O banco estava atrás do empréstimo atrasado, e o fracasso do investimento de Landon em criptomoedas havia destruído completamente a fonte de dinheiro que eles usavam para manter aquele estilo de vida. O projeto dele tinha falido, deixando uma dívida enorme e sem condições de pagar as parcelas mensais. Eles sabiam que o First Indiana Commercial Bank estava prestes a iniciar medidas legais mais agressivas, e isso inevitavelmente revelaria toda a fraude de identidade que haviam cometido. Louis e Landon poderiam acabar enfrentando sérias consequências criminais pelo golpe que aplicaram usando meu nome. A invasão à minha empresa não era uma tentativa desesperada de aproximação familiar. Era uma estratégia calculada. Eles queriam me pressionar a assumir aquela dívida ou entregar parte do controle da empresa para usar o dinheiro do negócio e resolver silenciosamente o problema com o banco. Na cabeça deles, depois de 3 anos, eu ainda era a mesma garota insegura que sacrificaria o próprio futuro para proteger pessoas que sempre haviam me prejudicado. Eles acreditavam que a pressão pública, as ameaças e a culpa familiar seriam suficientes para me fazer pagar pelos erros deles apenas para preservar uma falsa ideia de união. Fechei os documentos do empréstimo na tela do computador e senti algo dentro de mim mudar.
Toda a obrigação emocional que ainda restava desapareceu naquele momento. As lembranças de dormir no frio dentro daquela velha van, lutando para sobreviver, voltaram à minha mente. Eles haviam roubado minha identidade, usado meu nome para conseguir dinheiro de forma ilegal e me deixado enfrentar dificuldades enquanto protegiam suas próprias aparências. Agora que o castelo de mentiras deles começava a desmoronar, esperavam que eu aparecesse como a solução financeira. Mas eu não era mais aquela pessoa. Peguei o telefone do escritório, liguei diretamente para meu advogado e pedi que ele preparasse um relatório completo sobre a fraude para ser encaminhado às autoridades federais responsáveis. Na manhã seguinte, fui até o escritório de advocacia de Sterling Clare, meu advogado especializado em disputas comerciais, para iniciar uma investigação detalhada sobre a situação financeira da minha família. Sentada diante da grande mesa de madeira escura no escritório dele, vi Sterling colocar à minha frente um enorme relatório confidencial. Ele ajustou os óculos e explicou que seus investigadores haviam analisado registros públicos, processos judiciais e informações financeiras. O que descobriram revelava uma realidade completamente diferente da imagem de riqueza que meus pais tentavam mostrar ao mundo. Eles não estavam apenas passando por dificuldades temporárias. Estavam enfrentando uma crise financeira profunda. A investigação mostrou que a pequena empresa imobiliária de Louis estava praticamente falida. Ele acumulava centenas de milhares de dólares em dívidas tributárias estaduais e federais, além de enfrentar processos movidos por empreiteiros e fornecedores que ainda não haviam recebido pelos serviços prestados. A mansão luxuosa da família no bairro Nobre de Carmel também estava em perigo. O imóvel já havia entrado em processo de execução hipotecária, depois de meses de pagamentos atrasados, e o banco se preparava para uma possível venda judicial. Para manter a aparência de sucesso, Louis vinha vendendo ativos da empresa e recorrendo a empréstimos com juros extremamente altos. Tudo para continuar fingindo diante das pessoas ao redor que ainda tinha controle da situação. O relatório também revelou a queda financeira de Landon após o fracasso no mercado de criptomoedas. O carro esportivo de luxo que ele adorava exibir já tinha uma ordem de recuperação por falta de pagamento do financiamento. Ele estava escondendo o veículo em diferentes estacionamentos para evitar que fosse tomado pela empresa responsável. Além disso, seus cartões de crédito haviam sido bloqueados por diversas instituições financeiras devido aos altos valores acumulados e aos limites completamente utilizados. Minha família estava presa em uma verdadeira avalanche de dívidas, juros acumulados e risco imediato de perder tudo. E foi naquele momento que finalmente entendi o motivo daquela tentativa desesperada de tomar 30% da minha empresa. Eles não estavam tentando recuperar uma família. Eles estavam tentando salvar a própria ruína usando o meu sucesso. Eles enxergavam minha empresa como a última chance de salvar a própria situação financeira. A intenção deles era usar a minha participação no negócio como garantia para conseguir um grande empréstimo privado, juntar todas as dívidas e apagar os rastros dos próprios problemas. Depois de analisar todas as provas da fraude de identidade e dos documentos falsificados, Sterling bateu a caneta sobre a mesa e disse que já havia motivos suficientes para procurar imediatamente as autoridades. Segundo ele, os contratos falsificados do First Indiana Commercial Bank poderiam justificar uma ação criminal rápida, levando Louis e Landon a enfrentar consequências legais antes mesmo do fim daquela semana. Mas enquanto eu observava os extratos bancários, os avisos de cobrança e os documentos mostrando o tamanho da queda deles, levantei a mão e pedi que meu advogado esperasse. Eu não queria que tudo terminasse apenas com uma prisão imediata. Depois de tudo que eles haviam feito comigo durante 3 anos, o abandono, as manipulações e a fraude planejada, aquilo parecia uma consequência pequena demais. Eu queria algo maior. Queria criar uma situação em que eles fossem obrigados a revelar a verdade com as próprias palavras. Queria desmontar completamente a falsa sensação de superioridade que carregavam e fazer com que a própria ganância os levasse a admitir tudo. Então decidi usar exatamente aquilo que sempre os guiou: desespero e ambição. Orientei Sterling a enviar uma convocação formal para Louis, Janet e Landon, marcando uma reunião de negociação obrigatória na sede da empresa no domingo pela manhã. O documento foi cuidadosamente elaborado para dar a entender que eu finalmente estava disposta a resolver o conflito fora dos tribunais e discutir uma possível transferência de participação na empresa em troca de silêncio absoluto sobre o assunto. Sterling entendeu imediatamente o plano. Com um sorriso discreto, começou a preparar a estrutura jurídica da reunião e organizar todos os detalhes técnicos necessários.
Durante o restante da tarde, transformamos a sala principal de reuniões em um ambiente totalmente preparado para registrar cada momento. Equipamentos de gravação e câmeras de alta definição foram posicionados de forma estratégica, garantindo que toda conversa fosse documentada. Eu sabia que minha família não conseguiria resistir à oportunidade. Eles chegariam acreditando que suas ameaças, a campanha de difamação e a fraude finalmente haviam me levado ao limite. Esperariam encontrar uma filha desesperada, pronta para entregar uma parte do próprio império apenas para acabar com o problema. Mas não faziam ideia de que estavam entrando em uma situação cuidadosamente planejada, onde cada palavra poderia se tornar uma prova contra eles. Na manhã de domingo, o silêncio dentro da sede da empresa era quase absoluto. O prédio vazio criava o cenário perfeito para aquele momento decisivo. Às 9 horas em ponto, minha família chegou. Louis, Janete e Landon saíram do elevador no último andar com a mesma arrogância de sempre. Eles estavam acompanhados por seu advogado, Montgomery, um homem com uma pasta de couro desgastada nas mãos e uma aparência que mostrava claramente que ele não estava acostumado com ambientes daquele nível. Ao verem o prédio vazio e a reunião acontecendo no fim de semana, eles interpretaram tudo da maneira errada. Acreditaram que aquilo era um sinal de fraqueza. Na mente deles, eu só havia marcado aquele encontro porque finalmente tinha cedido diante da pressão pública e da ameaça financeira. Entraram na sala de reuniões como se já tivessem vencido. Sterling e eu estávamos sentados esperando, com 2 pastas de documentos sobre a mesa. Louis nem esperou ser convidado a sentar. Ele bateu a mão contra a mesa de vidro e anunciou, em tom autoritário, que os termos do acordo haviam mudado completamente por causa da minha resistência anterior. Montgomery abriu sua pasta de couro desgastada, retirou uma nova versão do acordo e empurrou o documento pela mesa na direção de Sterling. Louis deu um sorriso arrogante e afirmou que 30% da empresa já não seriam suficientes para garantir o silêncio deles. Agora, ele queria 50% dos direitos de voto da minha empresa de distribuição médica. Como se isso não fosse absurdo bastante, Landon entrou na conversa e acrescentou outra exigência: minha empresa deveria assumir oficialmente toda a responsabilidade pelo empréstimo atrasado de $250 mil no First Indiana Commercial Bank. Na prática, eles queriam que eu usasse o dinheiro da minha própria operação para pagar uma dívida criada através da fraude deles. Janete então voltou ao seu velho padrão de manipulação. Ela juntou as mãos, suspirou de forma dramática e tentou me convencer de que aquela era a atitude de uma filha de verdade. Disse que aceitar aquelas condições seria a única maneira de reconstruir a família. Segundo ela, uma filha honrada entregaria metade do próprio império para salvar os pais em dificuldades. Ela tentou transformar uma tentativa de tomar meu patrimônio em uma suposta oportunidade de perdão e reconciliação. Mas eu permaneci completamente tranquila. Não respondi às provocações emocionais dela. Apenas mantive meu olhar firme, fazendo até Montgomery parecer desconfortável em sua cadeira. Sem dizer uma palavra, abri a primeira pasta de couro azul sobre a mesa. Dentro estavam documentos oficiais de propriedade, registros imobiliários e contratos de incorporação empresarial com os selos do estado de Indiana. Empurrei os papéis lentamente pelo vidro da mesa até ficarem diante de Louis. Os documentos mostravam claramente que todo o complexo comercial onde ficava a sede da minha empresa pertencia a uma holding privada chamada Ironwood Assets. Louis olhou para os papéis com desprezo e tentou manter a confiança. Ele lembrou que Thornton Cross havia mencionado a venda do imóvel para uma empresa desconhecida e afirmou que um proprietário anônimo ainda poderia cancelar meu contrato de aluguel. Eu apenas sorri. Então apontei para a parte inferior do registro corporativo. Ali estava minha assinatura oficial. Meu nome aparecia como diretora administrativa e única proprietária da Ironwood Assets. Olhei diretamente para Louis enquanto a expressão dele começava a mudar. Expliquei que eu não era simplesmente uma empresária alugando uma sala naquele prédio. Eu era a proprietária de todo o complexo comercial. Naquele instante, o rosto dele perdeu completamente a cor. A principal ameaça que ele acreditava possuir contra mim havia desaparecido. Antes que eles conseguissem processar aquela informação, abri a segunda pasta, desta vez vermelha, e coloquei novos documentos sobre a mesa. Dentro havia contratos de transferência de dívidas, registros financeiros e comprovantes de transações realizadas algumas semanas antes.
Expliquei que, enquanto Louis estava ocupado tentando esconder o fracasso da própria empresa, meu grupo de investimentos havia adquirido silenciosamente uma grande parte das dívidas comerciais dele no mercado secundário. Eu havia comprado os direitos sobre os empréstimos atrasados e linhas de crédito inadimplentes diretamente da instituição financeira responsável. Então olhei para meu pai e revelei a verdade que ele jamais esperaria ouvir. Eu não era apenas a filha que ele havia abandonado. Eu havia me tornado oficialmente a maior credora garantida da empresa imobiliária que ele estava tentando desesperadamente manter de pé. Peguei uma nova pilha de notificações legais com autorizações judiciais e entreguei tudo para Montgomery. Expliquei calmamente que, como a empresa de Louis havia deixado de cumprir os pagamentos por 8 meses consecutivos, eu agora tinha o direito de iniciar os procedimentos legais de cobrança. Eu estava começando o processo de execução das garantias sobre os equipamentos comerciais, os ativos da empresa e até mesmo o imóvel familiar de luxo em Carmel. Pela primeira vez naquela sala, eles não estavam dando ordens. Eles estavam percebendo que haviam perdido completamente o controle da situação. A sala de reuniões ficou completamente em silêncio. Era um silêncio pesado, quase impossível de suportar, enquanto todos finalmente entendiam a dimensão da queda financeira da minha família. Louis afundou na cadeira, com as mãos tremendo enquanto encarava os documentos de execução que carregavam minha autoridade legal. Janete respirava com dificuldade, segurando a bolsa de luxo como se aquele objeto pudesse protegê-la da realidade que estava chegando. Landon permanecia parado, sem conseguir dizer uma palavra, percebendo que a vida de aparência e privilégios que ele tanto valorizava estava desaparecendo diante dos seus olhos. Enquanto os três estavam paralisados pela possibilidade de perder tudo, abri a terceira e última pasta sobre a mesa de reunião. A pasta preta. Com calma, retirei os documentos e deslizei os papéis pelo vidro da mesa. Eram registros oficiais do governo, com selos de órgãos federais responsáveis pela investigação criminal, incluindo documentos relacionados ao Departamento de Justiça, Receita Federal e FBI. Expliquei que as provas da fraude já haviam sido encaminhadas para análise criminal. Os documentos falsificados do empréstimo, o uso ilegal das minhas informações pessoais e as transferências financeiras suspeitas envolvendo os $250 mil agora faziam parte de uma investigação formal. Ao perceber o conteúdo dos documentos, Montgomery mudou completamente de expressão. O advogado ficou pálido. Sem sequer explicar nada aos próprios clientes, pegou sua pasta rapidamente e saiu da sala, tentando se afastar daquela situação antes que também fosse envolvido no processo. Sem o advogado ao lado deles, a falsa imagem de união familiar desapareceu imediatamente. Louis se virou contra Landon. Ele começou a gritar, acusando o próprio filho de ter colocado toda a família em risco com aquele fracasso no mercado de criptomoedas e com as falsificações que haviam criado. Landon reagiu com a mesma intensidade. Empurrou o pai para trás e gritou que Louis era o verdadeiro responsável, lembrando que havia sido ele quem assinou os documentos fraudulentos e exigiu o dinheiro. Em poucos segundos, a sala que antes parecia uma negociação formal virou um cenário de acusações e desespero. Os dois começaram a trocar ofensas, tentando colocar toda a culpa um no outro. Janete chorava no canto da sala, implorando para que eles parassem. Mas a discussão foi interrompida de repente. As grandes portas da sala executiva se abriram. Agentes federais entraram acompanhados por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis. Eles chegaram com mandados oficiais em mãos e foram diretamente até Louis e Landon. O agente responsável leu seus direitos legais enquanto os policiais os colocavam sob custódia. Diante das acusações envolvendo fraude de identidade e movimentações financeiras ilegais de alto valor, as autoridades consideraram o caso grave o suficiente para impedir uma liberação simples. Agora, eles enfrentariam um longo processo judicial e poderiam passar muitos anos respondendo pelos crimes cometidos. Enquanto os agentes levavam meu pai e meu irmão para fora da sala, Janete caiu de joelhos no carpete elegante. Ela chorava e implorava para que eu fizesse alguma coisa. Pedia que eu salvasse o marido e o filho das consequências que estavam enfrentando. Olhei para ela sem raiva, apenas com uma enorme distância emocional. Então lembrei de uma coisa. 3 anos antes, quando eu estava sozinha, enfrentando o frio e tentando sobreviver, ela não demonstrou preocupação alguma comigo. Ela não apareceu para ajudar. Não perguntou se eu estava segura. Não se importou com o que aconteceria comigo.
Agora, com a mansão da família em processo de execução e as contas sendo investigadas pelas autoridades, Janete finalmente estava sentindo o peso das escolhas que eles fizeram. A vida de aparência havia acabado. Sem recursos e diante da possibilidade de perder a própria casa, ela ficou completamente desesperada. Mas eu não podia apagar o passado apenas porque agora ela precisava de mim. Virei as costas para seus pedidos e deixei que minha equipe jurídica cuidasse da situação. Então caminhei até minha varanda executiva particular. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui olhar para tudo que havia construído sem sentir culpa. Aquela empresa, aquela vida e aquele futuro pertenciam a mim. E ninguém mais poderia tentar tomar isso de mim. Do alto da minha varanda, observando o horizonte de Indianápolis e a empresa médica que construí com muito esforço, sacrifício e determinação, senti uma sensação profunda de liberdade. Durante anos, eu lutei para transformar uma pequena ideia em algo real. Minha família tentou destruir tudo usando manipulação emocional, ataques digitais e esquemas financeiros ilegais, mas no fim, as próprias escolhas deles foram responsáveis pela queda que enfrentaram. Eu decidi não aceitar desculpas vazias ou uma falsa tentativa de reconciliação. Algumas feridas não desaparecem apenas com palavras, e algumas pessoas precisam aprender que existem consequências para suas atitudes. Escolhi proteger meus limites, minha paz e tudo aquilo que conquistei. Eu já não era mais a jovem insegura que havia sido abandonada no momento mais difícil da vida. A mulher que estava ali era alguém forte, independente e totalmente no controle do próprio caminho. A história da minha família mostrou uma lição difícil: orgulho excessivo, mentiras e traições podem até parecer funcionar por algum tempo, mas uma base construída sobre enganos nunca permanece de pé para sempre. Quando alguém escolhe prejudicar os outros e cria sua vida inteira em cima de falsas aparências, chega o momento em que a verdade aparece e todas as consequências precisam ser enfrentadas. Construir verdadeira força não significa nunca sofrer. Significa aprender a se posicionar, proteger sua tranquilidade e entender quando é necessário se afastar de pessoas que constantemente tentam destruir aquilo que você construiu. Agradeço de coração a todos que acompanharam essa jornada até o final. O apoio e o tempo de vocês significam muito para nós enquanto compartilhamos histórias de superação, justiça e recomeços. Agora queremos saber a opinião de vocês. Como vocês enxergam o desfecho dessa história? Vocês acham que Tônia fez a escolha certa ao permanecer firme e proteger tudo que conquistou? Deixem suas opiniões e reflexões nos comentários. E não se esqueçam de curtir e acompanhar o canal para mais histórias emocionantes de desafios, superação e transformação.